Muito obrigado pela presença de todos, pela companhia na prática. Chegamos ao 10º encontro do Chosho Zenrin. Depois de terminar o Hanyashingyo, durante esses 9 encontros passados, a ideia é trazer a história de Dogen Zenji para que a gente possa conhecer um pouco melhor sobre a sua trajetória e depois adentrar nos seus principais textos, né? A ideia também é fazer o mesmo com a história de Keizan Zenji, para também depois adentrar os seus textos, né? Entender como esses mestres levavam suas vidas, como foi a história desses mestres, ajuda não só a compreender melhor o que eles deixaram, mas também, pelo menos do meu ponto de vista, é uma inspiração muito forte para a nossa própria prática. Há 800, 700 anos atrás, esses mestres fazerem o que fizeram, se esforçarem da maneira como se esforçaram pelo Dharma, é uma inspiração fundamental do meu ponto de vista, né? Eu pretendo tratar a história de Dogen nesse único encontro de hoje. Por isso, eu acredito que eu vou precisar ser breve em muitos pontos, né? Eu coloquei para vocês no material uma abreviação, né, com os anos dos principais acontecimentos da vida do mestre Dogen, e eu pretendo seguir esse material e discutir alguns pontos dessas passagens. Dogen, ele nasce no ano de 1200. Ainda é período Kamakura da história japonesa, no segundo ano da era Shoji. O Japão até hoje, se eu não me engano, é o único país do mundo que ainda conta seus anos segundo as eras de cada imperador. Até a China mesmo já deixou de fazer esse tipo de contagem. Por exemplo, atualmente nós estamos na era Reiwa, né, do imperador atual. A era anterior, né, do pai do imperador atual, era a era Heisei. Antes disso, era Showa, Taisho, Meiji. E assim vai para cada imperador do Japão, desde a antiguidade. Dogen nasce no ano de 1200, no segundo ano da era Shoji, na capital de Kyoto, a antiga capital do Japão, né? Ele nasce em uma família influente no cenário político daquela época, mas não se tem muitos dados sobre os seus pais, né? Acredita-se que o pai de Dogen foi um homem chamado Minamoto Michika, e ele provavelmente foi algum tipo de conselheiro de estado que trabalhava para a corte, né? Desde do final do período Heian, ou período anterior ao período Kamakura, né? Mas Dogen perde seu pai vem a falecer quando ele ainda tinha 3 anos. Então, o contato não foi muito longo, né? E também sua mãe, sabe-se muito menos ainda, né, sobre sua mãe, que talvez seu nome seja Ishi. Sua mãe vem a falecer quando ele tinha 7 ou 8 anos, né, dependendo da contagem que se faz, né? Foi no ano de 1207. No Japão, até algumas gerações anteriores, a contagem da idade era diferente da contagem que nós temos hoje, né? Então, esse momento do nascimento se conta 1 ano. Quando
muda de ano, todo mundo acrescenta um ano de idade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando nós falamos que a mãe de Dogen nasceu... quando a mãe de Dogen faleceu em 1207, e alguns documentos falam que ele tinha 8 anos, é por conta dessa contagem. Ou quando a gente vê a data a idade de falecimento desses mestres do passado também, né? Dogen falece em 1253, aos 54 anos, né? Então, para a gente pode parecer uma matemática um pouco confusa, mas é por conta do tipo da contagem que era feito naquela época, né? Dogen, ele desde muito pequeno, ele apresentava já uma inteligência, uma capacidade de aprendizado fora do normal, né? É dito que ele já muito cedo já conseguia ler caracteres difíceis, né? Do chinês, e que já lia textos budistas já desde muito cedo, né? Obras como o Kusharon, que a gente conhece como no Ocidente como Abhidharma Kosha, do Vasubandhu, né? Ou Vasubandhu, né? E acredita-se também que a sua mãe o incentivava a tornar-se monge, né? E estudar no Monte Hiei, que era como a universidade budista da época, né? E quando Dogen perde sua mãe, ele, jovem, aos 8 anos, ele experiencia essa coisa da impermanência que nós todos experienciamos a todo instante, né? Só que ele sente isso de uma maneira muito forte, perdendo sua mãe, um elo muito, muito forte para ele, né? E nesse momento, experimentando a impermanência assim da forma mais dolorosa possível, ele decide tornar-se monge e adentrar o Monte Hiei, que é a montanha principal da tradição Tendai, do budismo japonês, né? O budismo é um dos budismos mais antigos do Japão, já com mais de 1.300 anos aqui no Japão, né? Quando a gente olha Sotoshu, por exemplo, com não mais que 800 anos, né? 800 anos talvez, e acha que é muito tempo, a gente olha para essas tradições mais antigas e vê que a tradição Soto é uma tradição recente em relação aos budismos mais antigos aqui do Japão, né? Como Tendai, Shingon e até outras vertentes mistas, como o Shugendo, né? Quando ele decide se tornar monge, então a avó dele leva ele até o Monte Hiei e o apresenta para o monge Ryokan Hogen. E acredita-se que esse monge Ryokan Hogen, ele era tio de Dogen por parte de mãe, né? E lá ele entra para o Monte Hiei, né, aos 8 anos, mas como a ordenação monástica ela tem uma idade mínima para acontecer, ele só se ordena de fato monge aos 13. Recebe os votos e a ordenação monástica desse mestre, Ryokan Hogen, aos 13 anos. E ele permanece por 6 anos estudando no Monte Hiei com os principais mestres daquela tradição. O Monte Hiei, ele era a Meca, né? Ele era o principal local de estudo de qualquer monge, né? Em solo japonês. Todos esses mestres que fundaram novas tradições, como Dogen, Eisai, todos esses outros mestres, né? Eu não posso falar com muita propriedade porque eu não sou especialista, mas Nichiren, Honen, todos eles provavelmente passaram também
pela tradição Tendai, né, no Monte Hiei. Era a universidade budista da época que detinha o direito e a função de criar monges, né? E no Monte Hiei se estudava as diferentes vertentes e filosofias dentro do budismo, né? Não só a tradição Tendai. Se estudava também o Zen, se estudava também textos de outras escolas. E provavelmente nessa época Dogen já teve contato com a prática do Zazen. A prática do Zazen, uma prática similar, né? Não a mesma prática de Dogen, mas uma prática muito similar, é realizada na tradição Tendai também, né? Eles chamam de Shikan, mas não é o mesmo Shikan do Shikantaza, né? É um pouco diferente. São outros caracteres com uma outra ideia, né? Mais próxima ao que nós temos nessas tradições Theravada, em que utilizam a respiração como método, né? Ou a visualização e a focalização do budismo esotérico. Mas de todo jeito, Dogen ele passa 6 anos estudando nesse conjunto de templos, né, que é o Hieizan, e ele entra em contato com o ensinamento, né, do Honrai Honposho Tennenji Shoshin, ou o ensinamento de que todos os seres originalmente já possuem a natureza Buda, né? É exatamente o que Dogen apresenta em seus ensinamentos, mas nesse momento Dogen ele se questionava sobre um ponto, né? Se todos os seres já possuem a natureza Buda, então por que nós precisamos praticar? Por que nós precisamos sentar em zazen? Por que nós precisamos realizar as práticas budistas, essa austeridade toda, né? Se nós já temos a natureza Buda, então por que a gente precisa fazer isso, né? É comum a gente encontrar essa história e falar que ninguém podia responder Dogen, né, sobre esse tema. O que não é verdade, né? Provavelmente ele já tinha recebido alguma resposta, né? Já se tem a resposta, né, já se sabe que nessa época as pessoas tinham a resposta para essa pergunta. Nós estamos falando de pessoas altamente letradas, altamente conhecedoras dos estudos budistas, né? Então, a gente não pode falar que eles não sabiam essa resposta, que eles não sabiam o que dizer para Dogen nesse momento, né? Mas a questão é que nenhuma dessas respostas satisfez de fato Dogen em sua busca. Já nesse momento a gente pode perceber o fervor de Dogen em buscar compreender, em buscar ter a mesma experiência que Buda Shakyamuni teve. O que talvez a gente possa pensar sobre as respostas que Dogen tinha nessa época, que nós encontramos hoje ainda em muitos lugares, é que nós não somos capazes, assim como Buda Shakyamuni foi, como Buda Shakyamuni teve essa capacidade, mas nós não somos capazes de ter essa mesma experiência. É algo muito distante da gente. E se for algo possível, é por uma via muito tortuosa e muito especial para poucas pessoas. Eu acho que esse ponto é o que não satisfez Dogen, né? E por volta do ano de 1216, ele ouve falar sobre o mestre Eisai. O mestre Eisai, ele foi um monge que também estudou no Monte Hiei, também se formou na escola da tradição Tendai, que foi à China, entrou em contato com as tradições do Zen puro, né, digamos assim, se a gente pode falar de puro, né, mas com o Zen da China, da tradição
Rinzai, né, em chinês do mestre Lin Ji, e traz essa tradição para o Japão. A gente encontra alguns textos equivocados, né, pela internet, que Dogen foi o responsável por trazer o Zen para o Japão, mas isso não é verdade. Eisai Zenji foi a primeira pessoa a de fato trazer a tradição do Zen para o Japão. Mas o mestre Eisai aqui no Japão ele é mais conhecido popularmente não por ter trazido a tradição do Zen, mas sim por ter trazido a cultura do chá aqui para o Japão. Mestre Eisai foi a pessoa que trouxe a cultura de tomar o chá como medicamento aqui para o Japão, né? Que posteriormente isso se desenvolveu na tradição da cerimônia do chá, né? Durante um tempo eu morei na cidade de Shimada, na província de Shizuoka, no Japão. Shizuoka é uma das principais províncias produtoras de chá do Japão, e a cidade de Shimada é a cidade do chá. Eles chamam de a cidade do chá. Eu ia tentar traduzir agora como eles colocam, mas não ia fazer muito sentido. Mas de todo jeito, a cidade de Shimada é conhecido como a cidade do chá aqui no Japão. Tem um dos melhores chás do Japão. E na frente da estação de trem da cidade de Shimada tem uma estátua do mestre Eisai de pé com uma folha de chá na mão, né? Então ele é muito mais lembrado assim, de maneira popular assim, né, por ter trazido o chá do que por ser a pessoa que trouxe a tradição do Zen para o Japão. Mas no entanto, mestre Eisai foi o primeiro mestre a trazer a tradição do Zen do Japão e a formar monges nessa linhagem, né? No entanto, naquela época, a força política e também militar do Monte Hiei, da tradição Tendai no Japão, era muito forte. Então, o controle que eles tinham sobre toda a questão religiosa do Japão era muito forte, fazendo com que o mestre Eisai tivesse que ceder alguns pontos e também ensinar e propagar a tradição Tendai, além de somente a tradição do Zen, Rinzai. Isso é muito comum. Essa pressão que o Monte Hiei fazia nesses novos mestres que surgiam com novas tradições e novas visões do budismo, né? E, inclusive, essa pressão acontecia de forma violenta, né? Como a gente vai ver mais pra frente. Como queimar templos e tudo. Então, em 1216, Dogen ouve sobre o mestre Eisai pela primeira vez, e no ano seguinte, por volta do mês de agosto, depois de provavelmente conhecer o templo e buscar mais sobre o templo, ele entra para o templo de Kenninji, que fica na cidade de Kyoto também, né? Da tradição Rinzai, tornando-se discípulo do mestre Myozen. O mestre Eisai, ele nasceu em 1141 e faleceu em 1215. Um ano antes de Dogen saber de sua existência, né? Então, como ele não pôde encontrar com o Eisai, Dogen estudou com seu discípulo direto, o mestre Myozen. Muitas pessoas não sabem, mas nós, da tradição Sotô, carregamos não só a linhagem da tradição Sotô de Dogen, que ele recebe do mestre Nyojo na China, mas também a linhagem da tradição Rinzai. Dogen recebe a tradição e a transmissão da linhagem Rinzai do mestre Myozen. E no Ketimiaku, não são todos os Ketimiakos que colocam, mas alguns Ketimiakos, né, o certificado da linhagem de mestre e discípulo, nós podemos ver duas linhas se juntando no ponto do mestre Dogen, que é a linhagem da Sotô e a linhagem da Rinzai. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem, não dizerem, mas mostrarem algum tipo de rejeição à tradição Rinzai
por serem monges da Soto, mas nós somos muito mais próximos da tradição Rinzai do que nós imaginamos. Até pouco tempo atrás, talvez no século passado até, ou pouco antes disso, não havia muita distinção de tradição Soto, Rinzai ou Obaku, né? no Japão. E era possível você praticar em mosteiros, tanto da Rinzai quanto da Soto, sendo monge da Rinzai ou sendo monge da Soto, né? Isso acontecia. E até mestres da era moderna já tiveram essa experiência de praticar em mosteiros da Rinzai também, né? São abordagens diferentes para o mesmo ponto, um mesmo fim, né? Dogen ele chega a receber a transmissão, o Inca, né? O selo de aprovação da realização do mestre Myozen. Mas mesmo assim, Dogen e Myozen, eles tinham essa ânsia de buscar o Dharma verdadeiro, de buscar essa experiência última, né? A mesma experiência que Buda Shakyamuni e todos esses mestres do passado tiveram. Dogen, ele lia muito, ele estudava muito, então ele entrou em contato com muitos textos de muitos mestres do passado. E vendo esses diálogos, essas histórias desses mestres do passado, ele só aumenta essa vontade de buscar todo esse conhecimento, né? E junto de Myozen, eles então planejam uma viagem para a China. A China naquela época, dentre as várias vertentes budistas que floresciam por lá, a tradição Zen florescia também, e existiam 5 principais templos e 5 principais tradições, né, escolas do Zen naquela época, né? Deixa eu ver se eu encontro os nomes dos 5 templos. Eu não consegui memorizar todos os nomes. Kinzanji, Reinji, Jojiji, Keitokuji, Aikuoji. Né? E as 5 tradições era Igyo, Umon, Soto, Rinzai e... Deixa eu ver a anotação. Hogen. Essas 5 tradições, os 5 principais templos da linhagem Zen na China. Então, eles planejam essa viagem, mas nessa época em que eles planejavam sair do Japão, o mestre de ordenação de Eisai, né? Do Myozen, né? O mestre de ordenação de Myozen, que não um mestre Eisai, mas um outro monge chamado Myoyo, ele fica doente. E esse mestre Myoyo, ele pede que Myozen permaneça no Japão para ajudar a cuidar dele, né? Dessa doença que ele tem. Então, Myozen, ele junta todos os seus irmãos do Dharma e todos os seus discípulos em uma reunião para discutir o que ele deveria fazer. Ele tem o seu mestre de ordenação, né? O mestre Eisai, que é seu mestre de transmissão, já havia falecido. O mestre Myoyo, que é o seu mestre de ordenação, estava doente. Então, nessa conversa com esses irmãos e discípulos, a maioria dessas pessoas nessa reunião sugerem que ele permaneça no Japão cuidando do mestre de ordenação dele. No entanto, Dogen, que estava no finalzinho, né, no último assento, que era o monge mais recente, ele levanta a mão e diz da seguinte forma para o Myozen, né? Se você estiver satisfeito com a sua realização
da maneira como ela está, então ficar no Japão, ficar aqui cuidando dele é uma opção. Forte, não é? Myozen tem o seu mestre de ordenação doente, mas ele tem a chama de querer buscar o Dharma verdadeiro, acesa, né, no coração dele, assim como o Dogen também. E ele fica nesse dilema entre ficar e cuidar do seu mestre adoecido ou ir para a China buscar o verdadeiro Dharma. E aí Dogen chega e fala: se você estiver satisfeito com a realização que você tem agora, então ficar no Japão é uma opção. Com isso a gente vê a austeridade de Dogen consigo e com aqueles que se dizem buscar o verdadeiro Dharma, né? Não há nada mais importante para Dogen do que a prática e buscar o Dharma verdadeiro. Com certeza foi uma decisão difícil, mas Myozen acaba decidindo por ir para a China junto de Dogen. E no dia 22 de fevereiro de 1223, Myozen e Dogen eles deixam o templo de Kenninji e vão para o sul do Japão, né, na cidade de Hakata, onde eles iriam pegar o barco para atravessar até a China. Eles saem do Japão, eles partem do Japão no final de março e chegam na província de Minzhou, em japonês a gente fala Meishu, né, a província de Min, no porto de Ningbo em japonês. Eles chegam lá no início de abril. Então veja, eles partem do Japão no final de março e chegam no início de abril. Então eles passam aí alguns bons dias no mar. É uma travessia hoje que não é complexa, né? Mas, quer dizer, não é tão complexa, mas naquela época era uma travessia bastante perigosa, bastante complexa, né? E se submeter a esse tipo de viagem era necessário uma coragem, né, além do normal. E também, óbvio, a gente não pode deixar passar, a gente não pode esquecer de que fazer essa travessia também não era algo acessível financeiramente. E só assim, só olhando para esses detalhes que a gente pode ver como os membros, né, religiosos daquela sociedade, naquela época, tinham alguns privilégios, né? Dogen também é de uma família abastada. Eu não sei a história de Myozen, mas provavelmente eles tinham suporte, de alguma maneira, para poder fazer essa travessia que não era barata. Fazer esse intercâmbio para a China por tantos anos, que provavelmente não era barato, né? E mesmo assim, Dogen vira para o Myozen e fala: se você estiver satisfeito com a sua realização aqui, então você pode ficar. Assim que eles chegam na China, Myozen, ele segue direto pro templo Keitokuji, Tendozan Keitokuji, né? Esse templo é um dos templos mais importantes da tradição Zen naquela época na China e um dos templos mais importantes para nossa história, né? Para a gente compreender a história de Dogen, que a gente vai ver mais para frente. Mas assim que eles chegam no porto, na China, Myozen ele já vai direto para o Tendozan, né? No entanto, Dogen ele precisou esperar a bordo do navio um tempo até receber a autorização de desembarque. Esse impedimento para o desembarque ele não é muito claro ainda, né? Para as pessoas que pesquisam a história de Dogen. Não se sabe ao certo os motivos dele ter tido que esperar tanto tempo, né, no navio. Mas acredita-se que é por conta dos preceitos que ele havia recebido no Japão. Naquela época, o Japão ele já assumia um sistema de preceitos diferente do sistema de preceitos que existia na China. E esse sistema de preceitos no Japão, que é um sistema resumido em relação aos preceitos do Vinaya original, que vem desde o budismo Theravada,
uma forma resumida e que não era aceita na China naquela época. Então, esses monges japoneses que recebiam esses preceitos reduzidos, que são os preceitos de Bodhisattva, que nós temos hoje, né? Não consideravam. Aliás, os monges da tradição Theravada ainda hoje não nos consideram monges, né? Justamente pela quantidade de preceitos e pela flexibilidade na vida diária que nós temos aqui no Japão. Então, essa não aceitação dos preceitos pode ter sido o motivo por Dogen ter tido que esperar no navio por um tempo, né? Hoje nós temos os Shoden Bosatsu Daikai, que são os preceitos de Bodhisattva que nós recebemos. Os 3 refúgios, as 3 proibições maiores e as 10 proibições, né? Sanki, Sanju, Jokai, Juju, Kinkai. Os preceitos tidos na China e também no budismo Theravada daquela época, ainda hoje, né? Para os monges homens são 250 preceitos e para as monjas, as mulheres, eram 348 preceitos. Quase 100 preceitos a mais, né? E naquela época, na China, os monges eles recebiam todos esses preceitos, né? Tanto que depois da introdução do budismo no Japão, foi necessário chamar um corpo de monges chineses para o Japão para se fazer a primeira plataforma de ordenação aqui no Japão, né? Porque não havia monges ordenados e capacitados para fazer esse tipo de ordenação aqui no Japão, né? E aí no meio do caminho foi se adotando os preceitos de Bodhisattva, que é o que nós temos hoje na tradição Soto e na maior parte das tradições relacionadas aqui no Japão, né? Então ele chega no início de abril e no mês de maio daquele ano, ou seja, praticamente um mês depois, ou seja, ele ficou um mês dentro do navio ainda esperando, ele tem um primeiro encontro, não um primeiro encontro, né, mas um primeiro grande episódio da vida de Dogen, né? Foi quando ele encontra o Tenzo do templo Aikuo-ozan, né, do Aikuoji. Aikuo-ozan, na verdade, é o nome da montanha. Cada templo ele recebe um nome de montanha e um nome de templo. Por exemplo, o templo onde eu sou vice-abade agora chama Gyokai-san, Chosenji, né? Gyokai-san, que é a montanha da joia aberta, onde se abre a joia, que abre-se para a joia. E Chosenji, que é o templo da longa nascente, né? Então, Aikuo-ozan Korinji, que é o templo de onde veio esse mestre Tenzo, e um dos principais templos, como eu havia dito, né, do Zen na China naquela época. Esse Tenzo do Aikuo-ozan, ele viaja por mais de 20 quilômetros a pé, desde o templo até o porto, vindo buscar ingredientes para fazer as refeições dos monges no mosteiro, né? Algumas pessoas falam que ele veio comprar cogumelo, outras pessoas falam que eles vieram comprar algo. Acredita-se que ele veio comprar cogumelos ou algo do tipo, né? Cogumelos japoneses, né? E assim que Dogen percebe a presença do mestre Tenzo, ele o convida para uma conversa, para tomar chá. E a conversa vai muito bem, até o momento em que o Tenzo ele fala que precisa retornar para o templo porque ele tem os seus afazeres lá como Tenzo, como cozinheiro-chefe do mosteiro. Para quem não conhece, Tenzo é o cargo responsável por cuidar do fornecimento de alimentos, da preparação dos alimentos para todos aqueles que estão no mosteiro. Então, Dogen diz assim para o Tenzo:
esse encontro foi realmente muito auspicioso, muito especial. Permita que eu lhe ofereça uma estadia aqui no navio, né? Então, o Tenzou responde, não posso. Não posso aceitar o seu convite. Eu tenho meu trabalho na cozinha, no mosteiro. Então, o Dogen responde para ele, com certeza há monges mais novos que poderão substituí-lo na cozinha hoje. Dogen insiste para que ele possa ficar. E aí o Tenzou responde, eu recebi esse trabalho como Tenzou. Como é que eu posso deixar que alguém faça esse trabalho por mim? Além disso, eu não recebi autorização do abade para pousar fora do mosteiro essa noite. E aí Dogen, ainda indignado por ele não ter aceitado, fala assim, um monge experiente como você deveria estar praticando o zazen e estudando os textos dos antigos mestres. Por que então você precisa continuar trabalhando de maneira tão árdua ainda nessa idade? Aí o Tenzou responde para ele, ó monge estrangeiro, apesar de parecer dedicado na sua busca, ainda não compreendeu o que é a prática. Parece também não ter entendido o que são as palavras. E aí, envergonhado, Dogen pergunta para o Tenzou, o que é a prática? O que são as palavras? E aí o Tenzou fala, se você compreendesse a pergunta que você está fazendo, com certeza seria alguém realizado no caminho. Se você ainda não compreendeu, venha para Ikuozan, Tendoji, né? O templo de onde veio Ikuozan, algum dia, e então conversaremos sobre o que é a prática e o que são as palavras. Já está ficando tarde e eu preciso ir. E assim o mestre Tenzou, ele retorna para o mosteiro. Dogen, então, ele consegue desembarcar do navio e parte em direção ao mosteiro onde estava o Tenzou, encontra com o Tenzou. Né? O Tenzou, aquele momento onde eles se encontram, já tinha terminado um dos períodos de prática no mosteiro e ele estava pronto para retornar, mas quando ele soube que Dogen estava no mosteiro, então ele esperou um pouco para poder encontrar com Dogen e conversar com ele, né? Então, assim que eles se reencontraram, Dogen logo pergunta para ele, né? O que é a prática, né? O que são as palavras? E o Tenzou fala, a pergunta que você fez é uma ótima pergunta. Aquele que se propõe a estudar com dedicação deve saber o que são as palavras, assim como aquele que quer compreender a prática precisa saber o que é realizá-la. Isso aqui é muito importante, porque praticar não significa estudar, e estudar não significa praticar. São coisas distintas, mas que precisam ser compreendidas, né? Você compreende o que são as palavras estudando e compreendendo o que são as palavras. Você entende a prática realizando a prática e não invertendo essas coisas, né? Então Dogen pergunta, o que são as palavras? E o Tenzou responde, 1, 2, 3, 4, 5. E aí Dogen continua, o que é a prática? Aí o Tenzou fala, todo mundo se manifesta sem esconder nada. Em japonês fica Hengai katsute kakusazu. Todo mundo se manifesta sem esconder nada. Dogen pergunta para o Tenzou o que são as palavras. E o Tenzou responde, 1, 2, 3, 4, 5. Essa contagem de 1 a 5, ele vem de um episódio entre o mestre Nansen Fugan e o seu discípulo, Joshu Jushin. Nansen, ele é de 748, falecido em 834.
o seu discípulo Joshu, de 778, falecido em 897. Então, muito antes de Dogen, né? Esse episódio acontece da seguinte forma. Joshu, o discípulo, ele resolve pregar uma peça no seu mestre, Nansen. E aí ele sobe num poste e lá de cima ele pede por ajuda. Me ajuda, me ajuda. Como se ele não conseguisse descer, né? Só que Nansen, percebendo que era um trote, né, do seu aluno, ele sai correndo, pega uma escada, chega até perto do poste, coloca a escada e lá de baixo, sem subir a escada, ele fala 1, 2, 3, 4, 5, como se ele estivesse subindo os degraus da escada, né? E aí ele vira as costas e vai embora. Esse é o episódio. O mestre Tenzou, quando ele responde para o Dogen dessa forma, ele fala para o Dogen que as palavras são o que elas são palavras. Até uma criança compreende o que são as palavras. Só que quando a gente se deixa carregar demais pelo intelecto, pela intelectualidade, pelos conceitos, a gente acaba tropeçando nas palavras, achando que elas são a realidade manifesta aqui agora. As palavras elas jamais vão poder expressar a realidade de maneira perfeita e completa. Somente a realidade se manifesta como ela é, de maneira perfeita e completa. Não há como substituir a realidade pela palavra. E nós vivemos uma vida condicionada a substituir a realidade pelas palavras. Substituir a realidade pelos conceitos que nós colocamos, que nós criamos na nossa própria mente, né? E quando Dogen pergunta o que é a prática e o Tenzou responde todo o mundo se manifesta sem esconder nada, né? Todos os fenômenos se manifestam sem serem escondidos, né? Ele diz, né, em outras palavras, que não há nada que não seja o caminho. Não há nada que não seja a prática, né? Como pode haver algo que não seja o próprio caminho? Algum momento nós estamos fora do presente. Algum momento nós estamos fora da realidade. Algum momento nós não estamos em contato com a realidade. Dentro da história de vida de Dogen, quando a gente faz esse estudo sobre a vida de Dogen, os encontros que Dogen tem com Tenzou, né? Esse Tenzou e um próximo que nós vamos ver, é sempre muito enfatizado, né? São passagens extremamente conhecidas e importantes que com certeza ajudaram Dogen a compreender o que de fato é a prática e o que de fato é a realidade, né? Esse outro episódio com um outro Tenzou aconteceu quando Dogen ele teve a sua primeira estadia no templo de Tendozan. Dogen ele foi para a China e ficou rodando por vários mosteiros, por vários templos diferentes, né, buscando mestres que pudessem satisfazer aquela busca que ele tinha pelo Dharma verdadeiro, né? Então, depois de ir para o Aikuzan, ele vai para o Tendozan. Naquele momento, o Tendozan tinha um outro abade, não era o abade Nyojo, que no futuro viria a ser o mestre de Dogen, né? Mas ele fica lá por um tempo, e lá, certo dia, depois do almoço, quando ele passava por nos corredores do mosteiro, ele avista a cena de um Tenzou já de muita idade, no pátio do mosteiro, sobre um sol muito forte, muito calor, colocando algas, né, para secar sobre o sol. Então o Dogen se aproxima desse Tenzou e pergunta assim, né?
qual a sua idade, Tenzo? Aí ele fala, vou fazer 68 anos ainda, né? Farei 68 anos. E aí o Dogen pergunta para ele, por que você não pede para um anja, um ajudante seu, fazer esse trabalho árduo no seu lugar? Aí o mestre Tenzo vira para ele e fala, se alguém fizer esse meu trabalho em meu lugar, não vai ser a minha prática. E aí o Dogen, ele fala, mas então, por que você faz sobre esse sol tão forte? E aí o Tenzo vira para ele e responde, se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer? Quando o farei? É um pouco lógico, né? Não dá para estender algo, né, para secar num dia de chuva, né? Mas essa obviedade ela é muito mais profunda do que só questão de clima, né? A partir de 1224, então, Dogen segue viajando por vários outros mosteiros. E ele viaja também por mosteiros onde o mestre Eisai, que é o mestre de Myozen, né, que trouxe o Zen para o Japão, visitou também. Então ele visita esses outros templos todos. E aí um certo dia ele encontra com um monge chamado Rosin, que fala para ele que no templo de Tendozan, Keitokuji, um novo abade havia chegado, que era o abade Nyojo. E ele falava que esse mestre Nyojo era uma pessoa com os olhos de Buda, que tinha os olhos de Buda, né? Esse mestre Nyojo, nascido em 1163, falecido em 1227, ele havia recebido tanto a transmissão de linhagens da Soto quanto da Rinzai. E combinava os princípios dessas duas escolas em um estilo de prática único dele, né? Ele era uma pessoa muito rígida, né? Muito severa. A prática no mosteiro na época disse que era muito austera, né? Longos períodos de prática, bastante severo, né? E então Dogen ele volta para o Tendozan no ano de 1225 e passa a estudar com o mestre Nyojo. O mestre Nyojo ele o recebeu de portas abertas, né? Logo desde o princípio, ele já deixou claro para o Dogen que ele poderia vir para os seus aposentos de abade o momento em que ele quisesse, para perguntar o que ele quisesse, né? E Dogen, com essa chama de busca pelo Dharma verdadeiro, então ele ia com muita frequência ao quarto do Nyojo, conversar com ele, perguntar as coisas para ele, né? Muitos desses diálogos Dogen também deixou no futuro, né, em seus textos, né? E até que no certo dia que durante a prática de Zazen, o mestre Nyojo ele realizava a vistoria no Zendo e ele se depara com um monge sonolento e então que ele adverte esse monge de maneira bastante intensa, né, falando bem alto, e fala assim, o Zazen é corpo-mente caído. É uma tradução complicada, né, do termo Shinjin Datsuraku. Shinjin é corpo e mente, né? Mas não como corpo e mente como coisas separadas. Corpo e mente como uma única coisa, né? Shinjin Datsuraku. Datsu significa tirar, né? Daku significa cair. Algo que já originalmente já não está ali. Corpo e mente
caídos. Muitas traduções trazem como deixar cair corpo e mente. Eu prefiro traduzir como corpo e mente caídos, ou caídos no singular, né? Corpo-mente, como uma única coisa, caído. Porque como é que pode cair algo que nunca esteve lá, né? E quando Dogen escuta isso, né? Ele então realiza o despertar, né? Tem gente, eu já vi algumas pesquisas que sugerem que Dogen talvez não fosse tão hábil assim no idioma chinês e talvez ele tivesse entendido de uma outra forma, não da maneira como Nyojo queria dizer. Por conta da sonoridade das palavras, você pode ter outros significados. Existe até algumas pessoas que trazem isso no campo teórico da coisa, mas como como o Tenzo lá no navio já havia dito para o Dogen, né? A questão não é entender Shinjin Datsuraku, ou deixar cair corpo-mente, ou então corpo-mente caído. Não é entender isso de maneira intelectual, não é entender isso através dos conceitos, não é entender o significado da palavra. É a experiência do som tocando o ouvido de Dogen. É esse momento do toque, onde o fenômeno que toca essa manifestação não tem diferença com essa manifestação. Percebe-se a não separação, o não distanciamento de nenhuma manifestação da realidade aqui e agora. Não importa com quais palavras a gente tente colocar isso, elas nunca serão capazes de abarcar a realidade manifesta da maneira como ela é manifesta aqui e agora e a não separação entre todas essas manifestações. O máximo que a gente pode fazer é buscar essas palavras para tentar direcionar a nossa percepção para isso. No entanto, não é a compreensão teórica do significado das palavras que fez com que Dogen despertasse. Foi a experiência do toque, de perceber o toque do fenômeno do som com a audição, com aqui no ouvido. E que não há qualquer possibilidade de sujeito e objeto na manifestação da realidade última aqui e agora. Isso tudo a gente viu durante os estudos do Hanya Shingyo, né? Não é uma questão acadêmica de entender o significado de Shinjin Datsuraku. Isso pouco importa, esse significado. Aquele monge que varrendo o chão em um estado de esquecer-se de si mesmo, varre uma pedrinha que bate no bambu e aquele som faz ele perceber que originalmente não há qualquer identidade, não há qualquer possibilidade de sujeito perante um objeto. Percebe que já é livre, que já é corpo-mente caído. Originalmente, corpo-mente caído. Depois dessa experiência, Dogen então vai até o quarto de Nyojo, oferece incenso, faz uma reverência. E Nyojo pergunta, o que você veio fazer? Por que você está fazendo isso? Então Dogen fala, realizei corpo-mente caído. A tradução aqui vai tanto fazer, tá? Mas só pra gente ver o diálogo entre os dois, né? Dogen fala para ele, realizei corpo-mente caído. Então Nyojo diz, então você realizou corpo-mente caído. E Dogen vira para ele e fala, por favor, não aceite isso com facilidade, ou seja, não aceite essa minha declaração com tanta facilidade. Verifique novamente se eu realmente
realizei o despertar. Por favor, verifique novamente se eu realmente realizei o despertar. É isso que ele está falando. Né? Por favor, não aceite isso com facilidade. Aí Nyojo vira para ele e fala, não estou aceitando isso com facilidade. E aí o Dogen pergunta, então o que isso significa? Nyojo fala para ele, bom, tem várias traduções, mas eu compreendo quando corpo-mente caído. Ou seja, ele coloca a experiência do Dogen com outras palavras, dizendo que originalmente tudo já é corpo-mente caído. Originalmente tudo já é o nirvana perfeito de Buda. Mas tomar esse diálogo como ingrediente para o despertar é colocar as palavras no lugar da realidade. Essa experiência de Dogen ela pode ser verificada aqui e agora. Essa experiência de Dogen, a mesma experiência de Dogen, a mesma experiência de Buda Shakyamuni, todos os mestres do passado, ela pode ser experimentada aqui e agora. O mestre Tenzon no navio falou para o Dogen, né? Quando eles se encontraram no Tendozan, Dogen perguntou o que são as palavras, o mestre Tenzon falou 1, 2, 3, 4, 5. Tomar esse diálogo, tomar as palavras como ingrediente para o despertar é não entender o que são as palavras. O mestre Tenzon lhe fala, todo o mundo se manifesta sem esconder nada. Toda a realidade aqui manifesta, ela é já manifesta por completo de maneira perfeita, aqui e agora. Né? Depois dessa experiência, Nyojo passa a incentivar a Dogen a retornar ao Japão para transmitir todo esse conhecimento. Né? Nós já chegamos a 9h30, ainda falta um pouco ainda. Eu vou continuar para terminar isso tudo em um único encontro, tá? Quem quiser continuar junto com a gente, fique à vontade, tá? Mas só para avisar que nós chegamos já a 1h já de encontro, né? Enfim. Então, Nyojo incentiva Dogen a continuar transmitindo essa experiência que ele teve no Japão. E então, Dogen decide retornar para o Japão, né? Só que ele se pergunta, como que eu posso transmitir isso, né? Como que eu vou fazer esse trabalho? Então ele pensa que se ele voltar para Kyoto, que era a capital na época, então ele provavelmente vai encontrar pessoas capazes de entender o que ele tem a transmitir, né? Nesse ano de 1225, Myozen, que tinha ido para a China junto com Dogen, né, que foi o primeiro mestre do Zen de Dogen, ele faleceu no mosteiro de Tendozan, né? E Dogen trata Myozen com o termo senshi, que significa mestre anterior, né? Ou seja, o mestre de Dogen. Ele considera Nyojo e Myozen como seus dois mestres fundamentais, né? Eu vou tentar resumir para a gente não tomar muito tempo também.
Quando o Dogen ele já pensa em retornar ao Japão, incentivado pelo próprio mestre Nyojo, o mestre Nyojo fica doente também, né? Mas diferente do mestre do Myozen, que pediu para que ele ficasse no Japão cuidando dele, Nyojo incentivou o Dogen a voltar para o Japão para transmitir a experiência que ele teve, né? E quando o Dogen, então, deixa o mosteiro de Tendozan, volta para o porto, o monge Jakuen, o monge chinês, que admirava muito o Dogen, ele deseja voltar para o Japão, ir para o Japão junto com o Dogen, né? O monge chinês que conheceu o Dogen quando ele veio para o Tendozan. Só que Dogen fala, Nyojo está muito doente, então fique mais um pouco aqui na China. E depois da partida de Nyojo, do mestre Nyojo, então você venha para o Japão. Né? Então Dogen, né, volta para o Japão 1227, em julho de 1227, e pouco tempo depois Nyojo entra em Parinirvana, no mesmo mês que Dogen retorna para o Japão. Né? No ano seguinte, então, Jakuen, que é esse monge chinês, que passa a acompanhar Dogen, vai para o Japão também no ano seguinte. Né? Dogen, assim que ele chega no Japão, ele volta para Kyoto, ele fica um tempo no mosteiro de Kenninji, que foi o mosteiro onde ele foi buscar o Zen, onde ele conheceu o mestre Myozen. E lá quando ele chega, assim que ele chega no Japão, então ele já começa a escrever o texto Kanzazengi, né? Que são as recomendações para a prática do Zazen, que é o texto que eu pretendo trazer para a gente estudar a partir do próximo encontro. Né? 1233, Ejo, ele... Um pouco antes disso, né? 1230, o Dogen, ele sai do mosteiro onde ele estava e vai para um pequeno templo na região de Fukakusa, que é em Kyoto ainda, mas um pouco mais afastado do centro. Lá, em 1233, ele funda o Kannondori Kosho Horinji, que a gente conhece hoje como Koshoji, que foi o primeiro templo que, de fato, Dogen fundou no Japão. Né? Esse templo existe até hoje, em Kyoto, tá? Não é mais, mas até pouco tempo atrás ele era um mosteiro de treinamento ainda. Mas por conta da quantidade baixa de monges que nós temos no Japão hoje, muitos mosteiros estão deixando de ser mosteiros de treinamento para ser só templos, né, normais da região. No ano de 1233, então, o monge Ejo, que era da tradição Darumashu, era uma tradição também ligada ao Zen no Japão, mas que deixou de existir. O monge Ejo, junto com outros monges, vem conhecer Dogen e acaba, um tempo depois, no ano seguinte, em 1234, tornando-se discípulo de Dogen. Né? Dogen ele passa a escrever os textos que posteriormente seriam compilados, como a gente conhece hoje como Shobogenzo. Né? Então, até o final da vida ele continua escrevendo, ele realiza o que a gente chama de Jodo Seppo, que é quando o abade sobe ao altar para realizar o sermão. Então ele faz esses sermões com bastante frequência. Esses sermões no futuro também seriam compilados pelo monge Ejo, como Eihei Koroku, com compilado de palestras do Dogen. Né? Deixa eu tentar resumir um pouco. Dogen, estando em Kyoto, e propagando o que ele dizia ser o Dharma verdadeiro, acabou chamando a atenção da elite religiosa, né, do Monte Hiei na época, que acabou fazendo muita pressão sobre o Dogen. Né?
fazendo com que ele tivesse que deixar Kyoto, né? Então, um patrono chamado Hatano Yoshishige, ele financia a saída de Dogen de Kyoto, ele passa a ser um financiador, um apoiador, né, de Dogen, e leva ele, né, até a região de Echizen, que onde hoje é Fukui, a província de Fukui, e onde ele, em primeiro lugar, ele se instala em um templo naquela região chamado Hachakuji. E nesse momento em que eles se mudam para esse templo, né, já em Fukui, né, esse templo chamado Hachakuji, um outro monge também da tradição Dharma Shu, que é o Gikai, ele se aproxima, ele chega para tornar-se discípulo de Dogen, né? Então, Dogen volta para a China, depois dele vem o seu primeiro seguidor, que é o Jakuen. Então, o monge Ejo torna-se discípulo de Dogen em 1233. E 1241, o monge Gikai, com outros monges também da tradição da Dharma Shu, se aproximam de Dogen e entram também para a prática junto com Dogen, né? E aqui a gente já pode ver a formação da linhagem da Soto aqui no Japão, né? Dogen Zenji, Kon Ejo Zenji, Tetsu Gikai Zenji. Gikai Zenji ele vem a ser o mestre de Keizan, né? Posteriormente. O monge Gikai, ele nasceu na região de Echizen, onde estava o templo que Dogen estava hospedado, né? E ele conhecia a região, já conhecia as condições da região. É uma região muito fria, com muita neve no inverno, muito difícil, né, de se estabelecer lá, mas mesmo assim Dogen se estabeleceu nesse local, né? E o mestre Gikai já estava familiarizado com aquilo. E Dogen confiava muito em Gikai, fazendo com que Gikai assumisse o posto de Tenzon, né? Então imagine naquela época, com aquele frio todo, né? O Gikai ele tinha que subir e descer a montanha várias vezes para buscar os ingredientes, seja no sol, seja na chuva, seja na neve, né? Os monges eles viviam em um templo que não tinha condições, né, para ser um mosteiro adequado que Dogen sempre queria construir. E sobre toda aquela adversidade, né, o Dogen ele ainda incentivava os monges, os praticantes, né? E uma passagem interessante, né, no capítulo Gyoji do Shobogenzo, tem uma tradução mais ou menos aqui que eu coloquei, que ele coloca assim: não temam o frio. Não é o frio que arruina o ser humano. O frio não impede a prática. É ceder ao frio e negligenciar a prática que arruina o ser humano. O mesmo se aplica ao calor. Não é o calor que arruina o ser humano. É ceder ao calor e tornar-se preguiçoso que leva à decadência. Tema negligenciar a prática. Mais uma vez a gente vê a disposição de Dogen em buscar a prática do Dharma verdadeiro, né? Dogen nunca foi acomodado, né? Digamos assim, né? Então, no ano de 1244, sob o patrocínio do Hatano Yoshishige também, né, inicia-se a construção do Daibutsuji. É o primeiro grande mosteiro de Dogen, né, Daibutsuji. No ano seguinte, o início da construção se dá um pouco antes de 244. O término da construção, 1244. No ano seguinte, 1245, então... tá certo. 1244, inicia-se a construção do Daibutsuji. 1245, eles se mudam para esse mosteiro do Daibutsuji. Então, eles saem do Hachakuji para ir para o Daibutsuji. E 1246, Dogen troca o nome de Daibutsuji para
Eiheiji. Então, a partir de 1246, que de fato o templo Eiheiji passa a existir, né? Depois de... Então, ele funda Daibutsuji, troca o nome então para Eiheiji, né? No ano de 1252, em outubro, Dogen adoece, ele fica doente. Então Ejo passa, que é seu aluno mais próximo, passa a cuidar de Dogen, né, nesse momento de fragilidade. Então, já prevendo que ele estava no final da vida, né, Dogen, ele então deixa Eiheiji aos cuidados de Ejo, né, como segundo abade do mosteiro de Eiheiji. Nos escritos de Dogen, a gente pode encontrar a declaração de Dogen para Ejo, né? Ele fala assim: eu, em meus sermões diários, ao explicar o Dharma, sempre o fiz sem qualquer distinção, revelando o Dharma verdadeiro a todos, exatamente como ele é. Não há ensinamentos secretos ou ensinamentos especiais que são reservados apenas para certas pessoas. Isso é algo que sempre digo a todos. No entanto, se houver algo que seja secreto ou transmitido de maneira especial, seriam os conhecimentos sobre as responsabilidades do abade do templo, os métodos e práticas que um abade deve seguir, a maneira de administrar um templo ou os procedimentos e rituais ao transmitir o Dharma e conferir os votos do Bodhisattva. Sobre isso, transmiti apenas a você e ainda não as revelei a mais ninguém. Isso ele declara para Ejo, né? E demonstra a confiança que Dogen tinha sobre Ejo, né? Então, sabendo da doença de Dogen, Hatano Yoshishige, que foi esse patrono, né, que financiou Dogen e Eiheiji, né, durante muito tempo, o chama para Kyoto para que ele pudesse se tratar, né, para tentar um tratamento um pouco melhor. E então Dogen ele deixa Eiheiji junto de Ejo Zenji vai junto com ele para Kyoto, e Gikai fica cuidando de Eiheiji nesse intervalo. No dia 5 de agosto de 1253, ele chega em Kyoto. Ele sai de Eiheiji e chega em Kyoto no dia 15, ou seja, são 10 dias de viagem, né? E no dia 28 daquele mesmo mês, então, essas datas todas que eu coloquei, elas são as datas antigas, ou seja, no calendário lunar, né? Há uma diferença de 20 e poucos dias para o calendário solar que a gente usa hoje, né? Então, no dia 28 de agosto de 1253, que seria no nosso calendário solar 29 de setembro, Dogen, ele adentra o Parinirvana, né? Vem a falecer aos 54 anos de idade. Depois de sua morte, Ejo ele se dedica a organizar todos os textos e ensinamentos, né, de Dogen e transmiti-lo às próximas gerações. Ejo torna-se o segundo abade de Eiheiji, e depois de Ejo, Gikai, Tetsuzo Gikai, torna-se o terceiro abade de Eiheiji. Gikai, ele também foi à China, ele viajou para a China para aprender a estrutura, o funcionamento dos mosteiros Zen lá da China, retorna com isso para o Japão e inicia um trabalho de reconstrução e reformulação do mosteiro de Eiheiji, né? E também depois Ejo que vai ensinar
Keizan, né? Keizan Zenji, ele nasce mais ou menos 14 anos depois do falecimento de Dogen. Ele não pôde encontrar com Dogen, mas a sua ordenação monástica foi feita com o mestre Ejo, discípulo direto do segundo abade de Eiredi, e a transmissão do Dharma de Keizan foi feita com Gikai. Então, mesmo Keizan, ele foi muito próximo desses dois grandes mestres que foram que viveram com Dogen durante muitos anos, né? O final foi um pouco corrido para a gente poder colocar isso tudo em um único encontro, mas eu acredito que deu para ter um panorama de como foi a vida de Dogen, né? E perceber que não é tão linear, não é tão plano como a gente costuma achar que é, né? A vida de uma pessoa quando a gente olha com distanciamento. A partir do momento que a gente começa a olhar os detalhes, a gente vê não só a dedicação de Dogen, mas também a gente consegue entender um pouco do cenário social, político, religioso da época em que Dogen viveu e que influenciou ele a formar essa tradição que nós temos hoje, né? Estudar a história é muito importante para a gente, eu acredito, né? Para a gente tirar alguns equívocos, algumas ilusões que a gente tem sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria tradição, né? Então, quando a gente começa a perceber essas nuances na história, essas sobes e desces, todos esses detalhes, a gente passa a entender melhor como todas essas transformações que vão acontecendo de maneira orgânica vão acontecendo até chegar nos nossos dias, né? A partir do próximo encontro, a ideia é trazer já o Fukan Zazen para a gente começar a entender um pouco a visão de Zazen de Mestre Dogen, né? Até aqui, alguém tem alguma questão, algum comentário, algo que queira compartilhar? Fiquem à vontade. Ok. Acho que não temos nada. É um pouco complexo, principalmente por conta de datas e nomes, né, das pessoas, mas espero que perceber a dedicação de Dogen, né, faça com que a gente possa também desenvolver essa mesma dedicação em busca da realidade, né? Muito obrigado a todos pela presença. Espero que tenha sido de bom proveito para todos. Nos vemos na próxima oportunidade e até a próxima. Muito obrigado.